A paz, aqui estamos para continuar com o estudo bíblico. E estamos agora no livro do Apocalipse, no capítulo 3 e na última semana estudamos até o 13. Para quem não esteve, o último lemos da Filadélfia, que é a sexta igreja, tem coisas muito interessantes. Eh, por exemplo, este é o 12. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ou seja, a parte mais impressionante de tudo isto que tínhamos comentado é esta última. Bom, tudo é impressionante que nos fala sobre o futuro, não é? Porque há quem pensa que nós vamos morar para sempre no céu e não se sabe bem onde, mas aqui diz um pouco disso, fala que o nome da cidade do meu Deus, que desceu do céu, ou seja, aqui está a dizer o Senhor Jesus que a nova Jerusalém vai descer do céu. Claro que isso tem muitas interpretações, não quero que nos percamos por aí, porque sim, isso tem maneiras de interpretar. Se vai vir uma cidade inteira do céu e vai se passar na terra, ou está a dizer que o poder do Senhor Jesus e o reinado dele vai estar aqui, e é o que significa isso. Também pode ser, não é? Mas o importante é que o Senhor Jesus vai vir, e mais em frente vamos falar disso no capítulo que dizer, não é? Que o Senhor Jesus vai ter um reino que vai durar 1000 anos. Isso bem antes do julgamento final. Mas com calma, não quero entrar ainda nesse tema porque o Apocalipse tem que ser lido e pensado devagar, não é? Porque tem coisas que mesmo não dá para compreender e outras que tem que ser com calma. Mas depois disso que já é impressionante. E também o meu novo nome. Essa é a parte que para mim é mais impactante de tudo isto. Está a dizer o Senhor Jesus que vai ter um novo nome, que não mostra aqui qual é o nome. Provavelmente João, que é o que está a ter esta visão. Bom, há quem diz que só foi uma visão. Há quem diz que o João foi transportado, ou seja, em carne e corpo, e mente e tudo. Agora, se for transportado ou se for uma visão, de qualquer uma das maneiras, é algo que vai acontecer e o João já sabe, né? Bom, escreveu, porque João morreu, não é? Naturalmente, todos. Bom, não todos morreram. Elias não morreu, Enoque não morreu, mas são casos específicos, não é? Enfim, então, este novo nome do Senhor Jesus é o impressionante. Se já diz na Bíblia que o nome do Senhor Jesus é o nome acima de todo nome, no que todo joelho deve se dobrar, e vai acontecer também isso, nós vamos ler, já no Paulo, no apóstolo Paulo e no Pedro, já tínhamos lido um pouco disso, porque eles escrevem um pouco, algum versículo, algum comentário, e o próprio Senhor Jesus também faz referência. Só que aqui vamos ver de forma específica e detalhada como todo joelho e vai se dobrar. Como acontece isso? E que vamos cantar um novo cântico em todas as línguas e de todas as nações, o qual vai ser maravilhoso. E, e isso é pelo nome de Jesus, que diz a Bíblia. Mas ainda imaginar um nome superior, um novo nome que vai receber o Senhor Jesus, nem sequer, nem eu sei, ninguém sabe, não é? Mas minha cabeça não consegue imaginar um nome que vai ser superior que o Senhor Jesus vai ter. Nós também vamos ter um novo nome, já tínhamos estudado isso em outra das igrejas que fala isso. Só que nosso novo nome, mesmo que vai ser bonito, não digo que não, não é comparado, né? Não é comparável ao novo nome do Senhor Jesus. Esse
Sim, o nome do Senhor Jesus é o único digno de tomar o livro, este livro que menciona em outra das igrejas, onde estão escritos o livro da vida. Se ele é o único que é digno de tomar o livro da vida na mão, agora um nome ainda superior, pronto, queremos estar aí e saber qual é o nome. E sim, até fico arrepiado de pensar que nome tão superior, tão sublime vai ser o novo nome do Senhor Jesus. E não vou inventar, e ninguém deve cair nesse engano de pensar que alguém já sabe, ou algum vídeo que diga que a revelação do... Não, 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 calma. Aqui, esse novo nome é um segredo até chegar o dia, né? Ninguém deve ser enganado e pensar que já tem outro nome agora. Não, ainda não chegou o momento. E bom saber isso, né? Até o próprio apóstolo Paulo escreve em Gálatas. Um dia, se Deus quiser, estudaremos essa carta também, que é muito forte, não é? Que o apóstolo Paulo escreve que, mesmo que do céu venha um anjo e escreva um novo evangelho, não devemos acreditar, mesmo que ele próprio, o Paulo, não é? Ou qualquer um dos apóstolos, o de um novo evangelho, não devemos acreditar. Tudo que já está escrito na Bíblia é o evangelho. E até o apóstolo Paulo escreve: não sejam enganados, qualquer outro novo evangelho que venha é anátema. E para um judeu essa palavra é terrível, que quer dizer, já esqueci o número, mas era, minha memória me diz que era 1000 vezes amaldiçoado, uma coisa assim, era algo terrível, não é? Era uma maldição profunda essa. Que quer dizer que temos que estar alertas e ninguém pode nos pregar ou dizer que tem um novo evangelho por aí ou um ensinamento que não esteja na Bíblia. Tudo isso não podemos acreditar. E olha as palavras do apóstolo Paulo. Mesmo que um anjo do céu venha e nos diga um novo evangelho, não devemos acreditar. Porque o próprio Senhor Jesus já falou disso nos evangelhos. O Senhor Jesus disse que no final dos tempos, muitos ainda dos filhos de Deus vão ser enganados por novas profecias e milagres de engano mesmo do inimigo. E o propósito disso é para provar quem realmente é fiel ao Senhor Jesus. E pronto. Por isso, então lembremos, é maravilhoso este novo nome que vai ter o Senhor Jesus. 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pronto, agora vamos começar algo assim, depois desta introdução para... Isso foi para relembrarmos um pouco do que estudamos antes. Agora, finalmente, a sétima carta, a Igreja da Laodiceia. Para quem lembra, vou abrir aqui o mapa. Lembremos que estas eram as 7 igrejas aqui no mapa. Isto está no que agora é Turquia. Nós vemos aqui o mapa pequeno no canto inferior direito, este daqui, Turquia, né? Mas antes não era Turquia, era o Império Romano. Então, esta ruta já sabemos que esta era uma ruta do pessoal dos Correios do Império Romano, que o pessoal do Império Romano fazia este caminho para entregar as mensagens importantes e as cartas em estas 7 cidades, que no caso, em cada uma destas cidades tinha uma igreja. Isso é, igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Agora é a Laodiceia, a última. Vamos ver. Vamos nos distribuir os versículos também para participarmos todos e já sabemos. Primeiro vamos ler e na segunda volta é que vamos fazer perguntas ou comentários. Quem quiser fazer um comentário às vezes é muito bom porque tem coisas que eu esqueço, que eu não sei, que alguém já que por algum motivo já ficou a saber. É bom compartilhar coisas. Também, se alguém não sabe, também é bom dizer, não sei, não é? E se alguém não compreendeu também, porque tem coisas que é muito difícil do Apocalipse. Isso é, eu acredito que o Apocalipse é o livro mais complexo da Bíblia. Muito bem, 14 vai ser
a irmã Paula, 15 a irmã Rebeca, 16 a Elda, 17 o irmão Rocha. Se alguém chegar enquanto fazemos, fica com o 18, senão eu vou fazer o 18. Muito bem. Então vamos, 14. E é o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Irmã Rebeca, no o microfone. Era el 15, yo era el 15, ¿no? El 15. Podes fazer o Eu, 16. yo era el 15. Primero la hermana Paula, luego yo, el 15. Tá bem, tá bem. Eu, eu sei as tuas obras, que nem es frío ni quente. Ojalá foras frío o quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmão Rocha, 17. O microfone. ¿Aló? Já Sí, ya. está. ¿Tá? Já está. Sim. Ya. Como diz o rico, sou e estou enriquecendo e de nada tenho falta e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. E nu. Muito bem. 18 eu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que veja. Vamos às perguntas e comentários. Aqui é o anjo da igreja. Titualmente. Pronto, aqui é como da norma, não é? Como temos vindo a seguir, porque é da igreja que começa a Jesus a falar dela. Aqui o 14, é a introdução também, não é? Para dizer que, para João escrever o que é que Jesus tem a dizer, porque isto diz o Amém, eu penso que aqui é Jesus, não é? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. E João nos diz, não é, no Evangelho, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio, não é? É aqui mais uma prova que realmente Jesus está no princípio de toda a criação, não é? Tudo que nada foi feito antes dele. Então, pronto, aqui é uma forma, uma outra forma de dizer que é Jesus, não é? Que vai dizer o que é que o julgamento, não é? Que ele vai fazer a esta igreja para, como depois se vai poder ver abaixo. É isso que eu entendo aqui deste versículo. Só um dado interessante sobre a palavra amém, uma Amém. palavra do
do hebraico, e Uhum. a tradução direta quer dizer, mesmo Assim seja. é uma afirmação muito forte. Só que, outro dado interessante, os judeus gostam de fazer um acróstico com a palavra amém, ou seja, pegam cada letra da palavra amém para lembrar um princípio firme de Deus, porque Uhum. amém, no hebraico, tem a mesma raiz que a palavra fidelidade, acreditar e confiar, como pistis em Uhum. grego. Lembram de pistis, que quer dizer isso? Que é o que nós traduzimos como fé. E é a mesma raiz no hebraico, da palavra fé e da palavra amém. E os judeus gostam muito de associar o amém com esta pequena frase que diz: Deus, o rei, assim, o rei dos reis, é fiel. Para eles é o Uhum. que significa o amém. Então é muito bonito quando eles, na cabeça, eles já associam que quando eles falam amém, eles lembram, eh, Deus, o rei dos reis, é fiel. Amém. É uma maneira bonita, né? Mas a mãe é nós concordarmos, não é? Assim seja, não é? No fundo é estar de Uhum. acordo com qualquer coisa, não é? Quando se faz oração, quando nós dizemos amém, estamos a concordar, não é Sim, isso? sim. E eles lembram tudo isto porque amém no hebraico tem a mesma raiz que a palavra fé. Por isso eles Fé? fé. Uhum. Que em Fé? grego, fé, como em grego pistis. Muito bem. Interessante. E faz sentido porque aqui diz a testemunha fiel, que é o Senhor E ela Jesus, é verdadeira. verdadeira, o princípio da É criação de isso. Deus. Muito bem. Agora vamos para o 15, que é a irmã Rebeca. Microfone, Eh, irmã Rebeca. micrófono, sí, sí. Eu sei as tuas obras, que nem es frío nem quente. Ojalá fueras frío o quente. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre y el Espíritu Santo, ellos saben todo, conocen todo, están en todas partes. Se dice omnipotente, omnipresente, omnisciente, y le está diciendo a esa iglesia o al cristiano o a esa etapa o a esa iglesia geográfica o a la iglesia universal, yo conozco tus obras. Él es juez justo, es salvador, misericordioso, pero también es juez justo. Yo conozco tus obras, todo, lo bueno y lo malo que has hecho, pero ni eres caliente y ni eres frío. Ojalá fueras caliente o frío. Ojalá fueras decidido, tomaras la decisión, fueras firme, fueras verdadero. O bueno, y si no quieres, pues ojalá fueras frío. Y entonces está diciendo que él conoce todo lo que hay en el hombre o la mujer en cualquier país, en cualquier tiempo, en cualquier siglo, en cualquier raza, en cualquier situación que hay en la mente, en el cuerpo, en el corazón, en el alma, en el espíritu, en el cerebro del hombre. Conozco tus obras, lo bueno y lo malo, que no eres frío ni caliente, no te has definido, no has decidido, no te he puesto aquí el bien y el mal, obedecer o desobedecer la palabra de Dios, te he puesto los mandamientos, te he puesto lo bueno y lo malo, el buen camino, el mal camino, todo lo he puesto delante de ti, pero ni eres frío ni caliente, no te definiste, no te decides por lo bueno que es seguir a Dios, el camino que es el Señor Jesucristo. Ojalá fueras frío o caliente, porque no eres nada. O sea, no te definiste, no tomaste decisión, no fuiste firme, no escogiste el buen camino. Bueno, hasta ahí.
este versículo e vai se complementar com o próximo que a Elda nos ensina algo importante e sem comentar o próximo. Am, é muito importante como filhos de Deus decidir, não é? Se somos quentes, se realmente nos entregamos totalmente ao Senhor Jesus ou não. É o que está a dizer aqui o Senhor Jesus. Oxalá que ou fosses meu ou não fosses meu, né? Mas estar no meio é o que ele está a reclamar o Senhor Jesus, porque ele diz, não é? Eu conheço estas obras. Agora, vamos ver o 16, como é que continua o Senhor Jesus a falar. Como dice o irmão Iván, no es una cosa ni otra, estás no medio. Y el Señor Jesús quer todo o nada, ¿no? Como falan às vezes. Escolher ele ou não. É mais simples. É como, para pensar um exemplo, como um jovem, quando quer estudar, ou vai estudar ou não vai estudar. Não tem, eu vou estudar às vezes, ou eu vou à escola às vezes. Ou és estudante ou não és. Porque assim consegues te dedicar, consegues te focar nisso. Mas se não és ou não sabes, fica mais difícil, né? Saber o, o que vais fazer e o que não vais fazer. E tem uma consequência bem forte aqui que diz, porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não diz, vou te rejeitar, vou te dar um castigo, vou te afastar. Diz uma coisa assim, eh, muito forte, né? Vomitar, que é uma coisa ruim, e que ninguém faça até de propósito, né? Vamos dizer. Mas das coisas piores do corpo, no caso. Mas não sei se no grego esta palavra tem algo mais profundo. Muito bem, vamos ver no pergaminho o que está escrito aqui depois da vírgula. Por vomitar-te-ei da minha boca. Vamos ver no 16. Aqui eu já tenho. Vamos para o 16. Aqui está o 16. Se alguém tinha curiosidade no espanhol, está escrito igual, mas não queremos ver o espanhol, queremos ver o pergaminho. Ya. Vou explicar o que está. E não está escrito a palavra vomitar, mas claro que no português e no espanhol é mais fácil de compreender. O que está a dizer aqui é vou te pôr ou tirar da minha boca. É o que está a dizer. Claro que esta palavra que em grego quer dizer boca, no português e no espanhol lembra-nos mais do estômago, porque a palavra boca em grego antigo, bom, aqui é koine, é estoma, aqui está escrito, estoma, este. E isso lembra-nos mais do estômago, por isso quando foi feita a tradução, os tradutores lembraram-se mais do estômago que da boca. Mas no fim prático é a mesma coisa, ou seja, o que está a dizer aqui o Senhor é: eu vou te tirar da minha boca, vou te cuspir da minha boca. O qual também o que diz a Elda é algo forte para compreender-se. É como quando nós comemos, estamos a mastigar aqui alguma coisa, e quando é algo que está estragado, quando é algo muito ruim, que sabemos que vai nos fazer mal, que não aguentamos, que não gostamos, cuspimos. É o que está a dizer o Senhor Jesus que faz, está a dizer para nós, não é? Porque és morno e não és frio nem quente,
vomitar-te, ou seja, vou te cuspir da minha boca, não tolero, não aguanto-te. E é algo muito forte, não é? Que essa comparação para nos compreendermos. E por isso é importante, se já sabemos sobre o Senhor Jesus e o Evangelho, e fazer uma escolha radical. Ou estamos totalmente com Ele, ou não. Porque o que está a dizer aqui o Senhor Jesus, tens que decidir. Se vais estar mesmo comigo, tá bem. Se não vais estar comigo, podes ir embora, mas que estejas a fingir que queres me seguir e não entregas tudo, que queres ser filho de Deus e não fazes tudo o que eu quero. O Senhor Jesus está a dizer, não é? O que eu quero. Então, isso não aguento, fala o Senhor Jesus. Não aguento os que fingem, o que falam que vão fazer e não fazem. Que tentam e nunca estão aí comigo e o que está a dizer o Senhor Jesus. Se fosses totalmente entregue a mim, totalmente, aí sim. Mas morno, para mim, é algo que não aguenta, não é? Vou te cuspir da minha boca, é o que diz o Senhor Jesus aqui neste versículo. Muito bem, eu já tinha dito a semana passada que esta carta desta igreja, Laodiceia, é muito forte e também é para refletirmos. Faltam 3 minutos para aqui fechar a sessão do Zoom, então vamos para o intervalo antes de fechar isto. E na volta é a vez do irmão Rocha comentar, depois do intervalo, tá bem? Então nos vemos daqui a pouco. Até já, daqui a Tá? pouco. Paz. Ella. Já voltamos ao intervalo e então vamos continuar com o versículo 17, que é o irmão Rocha. O microfone. Né? Já ouvimos. Esse versículo eu não consegui perceber bem. Alguém passar me esclarece bem. Muito bem, vamos esclarecer. Vou ler. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. E, peraí. Y de nada tengo falta, y no sabes que es un desgraciado y miserable y pobre y cego y nu. Eu vou ler também o 18, que é o meu, porque os dois estão ligados. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Por partes. Então, o que está a dizer aqui é o Senhor Jesus está a explicar o que ele queria dizer nos outros dois versículos aqui, no 15 e no 16. Ou seja, para quem não compreendesse de que estava a falar o Senhor Jesus quando diz que nem és frio nem quente, aqui já explica no 17. O que ele quer dizer é que as pessoas que acham, e o problema é se se trata de nós, não é? O problema é se somos nós próprios, não é? Por isso temos que estar alerta, porque tem crentes que acham que são ricos, porque diz o Senhor Jesus, como dizes, mesmo que nós digamos, não quer dizer que seja verdade, não é? Eu posso dizer que eu sou o mais rico aqui da aldeia, mas eu digo, mas não quer dizer que eu seja, não é? A realidade e as palavras são diferentes. Então, aqui um crente que não sabe que é morno, que aqui está a dizer, porque és morno e não frio nem quente. Então, um crente que é morno, pode pensar, espiritualmente falando, aqui o Senhor Jesus está a falar espiritualmente, não de maneira física. Eu sou rico, ou seja, um crente morno pode dizer, pensar, eu estou bem espiritualmente, eu já estou há muitos anos na igreja, eu sou sábio, eu já sei toda a Bíblia, não é? Por isso aqui alguém morno diz, eu sou rico.
e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Ou seja, alguém morno pode pensar: eu estou bem, eu estou salvo, eu já li a Bíblia, eu estou bem com Deus, eu sou uma boa pessoa, nada me falta, né? Mas que é o que diz o Senhor Jesus, que é a parte dura. E não sabes que és um desgraçado. Ou seja, já começou mal, muito forte o Senhor Jesus. Desgraçado, ou seja, que não tens a graça de Deus. Isso é gravíssimo. Alguém, porque na Bíblia, no Novo Testamento, diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Ou seja, nós somos salvos e porque o Senhor Jesus gratuitamente pagou o preço do nosso pecado, do nosso mal. É o Senhor Jesus, com o sangue dele, pagou o preço que nós devíamos pagar. Nós devíamos morrer, nós devíamos dar o nosso sangue e ser punidos pelo mal que fizemos. Mas ele, a graça dele é tão grande do Senhor Jesus que nos salvou. A graça. E já quando o Senhor Jesus diz: és um desgraçado, isso já é o pior que podemos receber, não é? Ou seja, que o Senhor Jesus diga que não temos a graça dele, é que estamos perdidos. E miserável, ou seja, espiritualmente não temos nada, né? E pobre, espiritualmente, outra vez falando. E cego, cego porque não vemos a realidade, não vemos que estamos mal, não vemos os nossos pecados. Pensamos que estamos bem, mas estamos em pecado. E não, ou seja, nem percebemos que, ou seja, espiritualmente sempre diz, não é? Que as tuas vestes sejam brancas como a neve, não é? E aqui diz que nem isso tens, não? Ou seja, continua. Aconselho-te, ou seja, se tu estás desse jeito, que o Senhor Jesus está a te dizer: aconselho-te que de mim compres ouro. Ou seja, está a falar espiritualmente, não é? Provado no fogo. Aqui podemos pensar no que escreve o apóstolo Paulo na segunda carta dos Coríntios, capítulo 5. Quem quiser ler, bom, podemos ler, se querem, vemos, que ninguém fique aqui com a dúvida. Eu queria ler Isaías, mas vamos lá, vamos. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, para compreender essa parte, ¿no? Este é o difícil do Apocalipse. Nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a lembrar muitas partes da Bíblia, porque fala de várias coisas, não? E porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora quem, para isto mesmo nos preparou, ora quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Estou a ver se ainda. Muito bem. Então, aqui já nos está a explicar Paulo, e em outra carta também explica mais.
as obras que nós fazemos nesta vida, neste corpo, lá estava escrito em 2 Coríntios, são para bem ou para mal. E cada obra, o apóstolo Paulo explica em outra carta, que é como se for um material para esta edificação, que as obras são avaliadas, postas à prova por fogo, para saber se são obras muito agradáveis perante Deus, são ouro, diamantes, pedras preciosas. Se não são tão boas, são prata. Se não são tão boas, são bronze, cobre. Se não são boas, e assim começa a explicar o apóstolo Paulo. É um exemplo que ele dá para que nós compreendamos que cada obra que nós fazemos tem um valor para o Senhor Jesus. E por isso aqui diz, não é? Compra de mim ouro, provado no fogo. Lá está, não é? E o apóstolo Paulo escreve que quando nossas obras são avaliadas por Deus, são passadas por fogo. E se são obras de palha ou de coisas que não prestam, são queimadas, não valem nada. Mas se são obras que o Senhor Jesus aprova, que Ele gosta, que para Ele são boas, aí já são ouro ou pedras preciosas, não é? Para que te enriqueças e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com corilho. Ou seja, isto é pedir ao Espírito Santo que nos abra o entendimento espiritual, que nos ajude, que nos dê ao Espírito Santo sabedoria. Isso é abrir os olhos com colírio, para que vejas. E pronto. Isso explica o apóstolo Paulo. Por isso é importante ler essas cartas, porque já vemos aqui no Apocalipse que são coisas que talvez na altura não achávamos muito importantes, mas aqui já faz sentido saber, né? Muito bem. E vamos nos distribuir alguns versículos mais e já terminamos. E vai ser o 19, a irmã Rebeca, o 20, a irmã Paula, e se houver tempo, o 21, a Elda, e o 22, o irmão Rocha. E terminamos o capítulo. Se não houver tempo, vamos ver até onde chegamos, tá bem? Então vamos ler 19. ¿Eu? Perdón. Sim, ¿Yo? ¿Sí? 19. Eu reprendo e castigo a todos cuantos amo. Sé pois celoso e arrepiéntete. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Al que vencer, le concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. irmão Rocha, 22. Já ¿El ouvimos. Ele micrófono? tem, Agora não, sim. ele tem, assentei com meu pai no seu trono. Não, e que tem, é 22. Sim, Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. muito bem. Vamos às perguntas e comentários. 19. 19. Que diz, eu reprendo e castigo a todos cuantos amo. Sé pois celoso e arrepéntete. Aquí me hace recordar, lembrar, que dice la palabra de Dios en Hebreos. En Hebreos dice, voy a leer en español. Hebreos, aquí está.
Hebreos 12, 5 y 6. Dice, Hebreos 12. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí está, es un pasaje paralelo, pero también en Job, dice en Job, todo lo que le pasó a Job, y dice Job 5:17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Y bueno, sigue adelante. ¿Qué dice aquí nuestro Señor Jesucristo? No, no te irrites, no te enojes, no reclames. Ay de aquel que pelea con su hacedor. No comprendemos la prueba, la lucha, la situación, pero dice Dios al que disciplina lo ama. Dice, y al que disciplina lo azota y lo quiere como a un hijo. Y dice, bienaventurado cuando Dios te castigare y te discipline y te corrija, y que no menospreciemos eso. Y dice aquí, nuestros padres nos azotaban, nos disciplinaban, nos exhortaban, nos reprendían, nos corrigen, pero eso es en lo material, en la vida terrenal de familia. Pero más, dice, el Padre de los cielos nos disciplina, nos corrige, nos endereza, no nos gusta, pero nos hace pasar por fuego. ¿Para qué? Dice, para vida eterna y para justificarnos y para santificarnos y para que lo veamos. Más adelante en Hebreos dice, mantener la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, Él nos justifica y santifica y nos corrige y nos exhorta y nos regaña. ¿Para qué? Para que seamos más justos, más santos y para poder contemplar su rostro. Bueno, hasta ahí. Muito bem, então lembremos isto de Hebreus, que a irmã Rebeca falou muito bem. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Muito bem, continuemos porque falta pouco para acabar. Qual foi o capítulo que a irmã Rebeca teve a ler do Hebreus? Hebreus Hebreos 12. 12. Hebreos Ok. 12. Muito bem. Então, vamos. Então, 20. O 20 é a irmã Paula. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. É muito conhecido, não é? Este versículo. Eu penso que Jesus
não sei, eu penso, né, que ele mesmo nos evangelhos ele diz né, que ele é a porta, a pessoa porta das ovelhas e né, que pronto, tem que se entrar pela porta, não é? Porque todo aquele como é que ele diz? Que o inimigo entra por qualquer parte, não é? E ele é a porta, e pronto, aquilo que eu entendo aqui, ah, a porta, não é? É o nosso coração, deixá-lo entrar dentro de nós e, e pronto, e ele habitará connosco e pronto, e aí, não é? Se deixarmos que ele realmente entre em nossa vida e faça parte da nossa vida, pronto, vai correr tudo bem, não é? E abrir a porta, mas é uma decisão, não é? Que as pessoas têm que tomar se querem abrir realmente o coração a Jesus e que ele faça parte, porque mesmo ele diz, não é? Quero fazer morada, não é? Quem fazer em mim morada e pronto, é isso, é uma oportunidade, né, que ele está a dar aqui à igreja e a todos nós, porque é uma decisão que a gente, como disse há pouco o irmão Ivan, não podemos ser nem frios, nem quentes, nem frios, né? Não, ao contrário, podemos é ser mornos. Temos de tomar decisão se realmente queremos Jesus na nossa vida ou não. E Ele está à porta de todo. Eu penso que até o último momento da nossa vida aqui na Terra, Ele está sempre à espera que a gente abra o nosso coração a Ele e que Ele possa fazer morada em nós. Se bem que é assim, eu sempre, ou eu acredito nisso, né, que o Espírito Santo habita, está em todo o ser humano, não é? Pronto, mas isso também eu sei que tem um bocado às vezes polémica porque as pessoas há quem defenda mas eu acredito, não é? Porque o Espírito Santo habita em nós e depende da força, não é? Da autoridade que nós demos para ele poder agir na nossa vida, mas pronto, no fundo é isso que Jesus quer, não é? Fazer parte da nossa vida, entrar na nossa vida e fazer morada connosco. É isso. Muito bem. Agora vamos para o versículo 21. Aquí ya tenga otro, bueno, a continuación del versículo 20, ¿no? Que a otra parte bonita, porque dice que aunque vencer, consideráis que estemos con Él. Y dice que se asente conmigo no meu trono. É uma honra que é muito grande que podemos ter se conseguimos vencer, não ficar assim no meio da luta, mesmo vencer. Mas não é algo impossível, porque ele próprio diz, assim como eu venci. E ele, não, sabemos que o Senhor Jesus é o nosso exemplo máximo para tudo. E ele diz que é possível, porque senão ele diria, façam a sua parte e eu faço o que vocês não conseguem. Não, aqui diz que sim, que assim como ele nós vamos vencer e ele já está como Pai no trono. Então, eu não sou algo também. E também é a esperança que temos, o, o conforto que temos também quando perdemos alguém. E Ele está no Senhor Jesus, Ele já venceu e então um dia estaremos juntos. Muito bem. Essa é uma promessa muito grande, não? Mas é possível porque o Senhor Jesus foi tentado em tudo, mas ele venceu. Nun- Nunca pecou. Muito bem. Versículo 22. O irmão Rocha, que já é o encerramento do capítulo.
É um chamado à reflexão e arrependimento e obediência da palavra de Deus. Quero saber mais sobre o contexto. Muito bem. Exatamente. É um chamado. Quem tem ouvidos dos crentes, não é? Ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvidos é um chamado forte, né? Ou seja, o que está a dizer o Senhor Jesus, quem lê isto, ouve isto, mas não faz, é como se não tiver ouvidos. Aqui diz, quem tem ouvidos, ouça. Muito bem, com isto encerramos e nos vemos para a semana. Espero que descansem bem, que corra Boa tudo bem no semana. trabalho.